Oi gente, bem-vindo à minha terra. Hoje eu tenho algumas novidades aqui que eu quero mostrar para vocês. A casa é completamente um caos, porque eu tô trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, mas tem uma coisinha que tá acontecendo aqui do lado que é muito interessante e eu queria mostrar para vocês. Vocês sabem que aqui no meu jardim o que eu mais prezo é biodiversidade e atrair todos esses animais, insetos, mamíferos que muitas vezes não é do gosto de muitos daqui da região e também pessoas que querem ter um cultivo mais ortodoxo, sem tanta biodiversidade. Mas eu dou bem-vinda a todo mundo e esses bichinhos também. Já fazem alguns dias que eles estão migrando aqui e eu acho bem interessante que vocês conhecem. Tem vários outros animais que estão dando o ar da graça aqui na propriedade. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, já várias vezes eu já falei sobre isso, aqui no outro canal também, sobre como todos os insetos estão desaparecendo. E entre os animais que também estão sofrendo muito hoje em dia, são essa família das vespas, formigas, porque a maioria deles não são compreendidos, o valor deles, e assim a gente não acaba protegendo eles. É muito mais fácil a gente conservar, não sei, um panda, uma mão pelada, que são animais bonitos, e esquecer esses animais que têm mais de 8 patas, que tem algum pelo urticante ou alguma coisa do estilo. Mas olha só a migração que está acontecendo aqui. Então aqui está a minha estrada, né? A entrada da minha propriedade, e aqui a gente pode ver uma dessas migrações. Olha que estranho, parece um animal grande, né? Mas, na verdade, isso é uma colônia de um animal chamado pereia. São várias, dezenas, centenas de larvas desse animal que acabam, então, unindo-se para parecer um animal mais grande, meter medo nos predadores, né? E assim conseguir sobreviver mais, não ser tão depredado. Ali tinha uma e aqui, olha só. Então, ali atrás a gente tinha uma, aqui a gente tem mais uma. Aqui outra, uma indo para cada lado, né? Aqui outra. Aqui mais uma. Aqui outra. E aqui mais uma. E aqui a gente pode ver algo bem interessante, gente. Então, o que são esses animais? Esses daqui são uma larva, uma não, né? Centenas de larvas de uma vespinha, parecido com uma vespa, da família das formigas e vespas, tá? E eles, então, nessa etapa larval, eles vão fazer esse tipo de migração, indo de um local a outro, sempre pelo solo. E o que é interessante é que eles não caminham no solo, poucos deles encostam, né? Eles vão caminhando um por cima do outro. E o que eles estão fazendo então é buscando alimentação e um local um pouquinho mais protegido. O que eles vão fazer é ir caminhando por cima do solo e ir se alimentando de toda essa matéria orgânica, pasto, palhas que eles vão encontrando e assim conseguir bastante nutriente para conseguir fazer a metamorfose e virar esse animal com asas que vai conseguir então se reproduzir, depositar mais ovos e assim continuar então por gerações e gerações. E essa larvinha aqui, ela também é conhecida, o nome dela é perreia, mas ela é conhecida também como mata-boi e mata-porco, porque ela é tóxica para muitos animais, como, obviamente, porcos e vacas. Então, se um animal se alimentar dela, por exemplo, pegar um pedaço de cana-de-açúcar ou de capim de elefante e elas estiverem ali, esse animal vai se intoxicar e nos próximos 2 dias ele pode até sucumbir à morte, tá? Esse animal tem toxinas que vai afetar o fígado. Então, não devemos, né, dar a esses animais ou deixar eles perto das vacas, mas assim eles são inofensivos. A gente pode vir, ó, tocar neles, ó, não tem nenhum problema, eles vão se acomodar de novo, tá? São larvinhas, não são tóxicas assim ao tato, tá? Mas a gente não pode consumir. Bem, quem ia querer consumir isso, né, de uma forma voluntária?
E esses animais, então, eles são super subvalorados. As pessoas acham que eles estão ali, não estão afetando em nada, mas na verdade eles são muito bons para reciclagem de todos esses nutrientes. E eles começaram a aparecer justo no momento que eu estava fazendo uma fertilização aqui e trouxe mais matéria orgânica que já vou explicar. Mas então, quando vocês veem esses animaizinhos, eles não vão comer palmeiras, não vão comer árvores, tá? Eles só estão passando ali, se alimentando dessas folhas caídas, de um pouquinho de grama, mas não vão matar ela, tá? Eles só querem conseguir energia para conseguir, então, fazer essa metamorfose e continuar a sua reprodução. Eu amo quando aparecem esses animais. Acabou de cair uma árvore bem grande ali no mato. Bom, mas eles querem, então, só existir, não devemos tirar eles. E ver esses animais quer dizer que eu estou fazendo as coisas corretas, eles têm bastante alimentação, não tem nenhum pesticida atacando eles, então eles estão sobrevivendo muito bem. E bem, aqui a gente pode ver mais um em plena ação. Ó, vocês podem ver sempre por cima do pasto, andando em grupos, tá? Essa é a larva mata-porco. Bom, e por que eu digo que elas vieram então no tempo adequado? Essa semana eu tive duas surpresas, trabalhei bastante com isso, que seria então duas formas de adubar nossas plantas. Já falei um pouquinho sobre a primeira, que seria o acolchado, né, o mulch. Mas essas larvinhas aqui vão consumir matéria orgânica no solo, igual que as nossas minhocas, que alguns besouros e outros animais. Então, meu vizinho, meu tio, estava colhendo milho, debulhando milho essa semana e eu pedi para ele, eles sempre queimam o resto da palhada, pedi para ele se eu podia ensacar, trazer aqui para minha propriedade e fazer então um bom acolchado ao redor das minhas árvores. E eu consegui então fazer acolchado em todas elas. Vocês podem ver, então foram mais de 60 árvores e foram muito mais de 100 sacos de palha de milho e sabugo de milho que eu trouxe aqui para a propriedade. O que a gente tem que saber sobre isso, tá? Quando a gente está fazendo um acolchado em cima do solo, a gente não precisa cuidar muito da proporção de carbono e nitrogênio, porque essa vai ser uma compostagem muito lenta e assim não vai roubar os nutrientes do nosso solo, tá? Então pode ser de carbono somente, com pouco nutriente, pouco nitrogênio, para fazer esse acolchado, esse mulch nas nossas árvores. Por que a gente vai fazer isso? Bom, dessa forma a gente vai estar agora, pode ver que é bem grosso esse mulch que eu fiz, né? Ó, tá bem grosso, acho que tem mais de 30 centímetros. Se a gente ver isso e colocar a mão aqui dentro, a gente vai ver que tem no mínimo uns 5 graus a mais ali dentro. Isso é muito bom nessas épocas de inverno, porque assim as raízes das nossas plantas não vão sofrer com esse frio. E por que mais? Bom, muitos de vocês vivem em locais mais quentes, tipo Bahia, algumas zonas de São Paulo, e aí vocês sofrem, na verdade, com o calor. E já escutei muitos de vocês querendo dicas para esses locais. Bom, esse tipo de acolchado também vai fazer com que não esquente tanto o solo e as raízes também não vão sofrer. E ainda, nesses locais que não tem tanta chuva regular, essa matéria orgânica vai conseguir absorver um pouco a água e assim vai fazer com que esse solo não se seque tanto nesses períodos de seca. Então, para seca também vai ser bom. E isso para mim foi um achado conseguir todo esse material, porque eu não consigo ainda gerar tanto material assim aqui na minha chácara. Então, isso foi uma bendição. E ao mesmo tempo teve algo ruim e bom ao mesmo tempo. Semana passada a gente teve chuvas bem fortes e uma zona ali que tem um açude começou a receber muita água lixiviada de um local que antes tinha uma estufa, um aviário. E nesses aviários se faz então a utilização de certos compostos para controlar besouros que comem a maravalha, alguns piolhos das galinhas. Então essa zona onde tinha esse aviário ainda estava contaminada e a chuva lixiviou todo esse conteúdo para o açude e ocorreu então, infelizmente, a morte de todos os peixes de um desses açudes. Foram muitos quilos, muitos peixes, eu acho que só aqui eu já enterrei mais de 150 peixes, cada um entre
3 a 6 quilos mais ou menos, são peixes bem grandes. Então eu fui lá, eles iam enterrar no meio do mato para descartar esses peixes, né, para não trazer urubus que podem contaminar talvez com gripe aviária, todos os outros aviários, então é perigoso, eles iam enterrar. E eu pedi esse material para trazer aqui para minha terra. Por que eu ia pedir algo assim? Parece descabelado para muitas pessoas, né? Os peixes, eles contêm muitos nutrientes, além de serem ricos em nitrogênio, eles também são uma boa fonte de potássio e também um pouco de fósforo. Peixes marinhos têm mais conteúdo nutricional e minerais, traços de minerais que as plantas precisam, mas os peixes de água doce também, tá? Então eu peguei esses animais e comecei então a colocar nos pés das minhas árvores. Acá tá o jardim inteiro furado para fazer então um enterro coletivo dos peixes do meu tio. Já fiz, eu acho que uns 30 buracos. Tem que fazer mais, porque vem mais peixe. Mas aqui está. Mas não é de qualquer forma que a gente tem que fazer isso. Qualquer processo de compostagem que a gente vai fazer precisa ter uma grande quantidade de oxigênio e também um equilíbrio entre carbono e nitrogênio, tá? Não é a mesma coisa que o acolchado. Assim que quando a gente vai compostar, por exemplo, um peixe, resíduos de cozinha, como cascas de fruta, pele de batata, restos de comida, a gente tem que equilibrar o carbono, tá? Então, o que eu fiz é utilizar então essa palha em conjunto com os peixes e assim colocá-los na minha terra. Outro ponto é que essa compostagem precisa ser aireada. Se a gente não tem presença de oxigênio, a gente fomenta a aparição de certos micro-organismos anaeróbicos que vão consumir o nutriente, o nitrogênio da nossa terra e fazer com que nossas plantas fiquem pior do que quando nós começamos, tá? Então, eu tive que fazer esse processo de compostagem não muito fundo na nossa terra, tá? Então, o que eu fiz? Deixa eu ver um lugar aqui que esteja um pouquinho mais aparente. Talvez aqui. Bom, então no pé de cada planta aqui a gente tem um IP. Eu fiz um buraco de somente uns 15 a 20 centímetros, coloquei um pouquinho de palha, coloquei meu peixe, um pouquinho mais de palha e coloquei um pouquinho de terra em cima. Dessa forma a gente vai estar equilibrando o carbono da palha com o nitrogênio do peixe e assim as bactérias vão conseguir degradar esse nutriente e ainda, como a palha é bem porosa, vai ter bastante oxigênio perto dessa decomposição e também vai estar perto da superfície, ou seja, que ainda tem trocas gasosas, tá? Isso é muito importante, não enterrar muito fundo. E assim, dentro de alguns meses, esse peixe vai ser decomposto e todos esses nutrientes vão voltar para o solo e vão nutrir aqui o meu IP, tá? Eu fiz isso com todas as plantas. É bastante trabalho, mas compensa. Só que agora alguns pontos. Ali tá meu IP, aqui eu coloquei a palhada como acolchado e eu enterrei meu peixe aqui do lado. Isso dá mais de meio metro da minha planta, que é de pequeno tamanho, tá? Se é uma planta maior, vamos ter que colocar mais longe ainda. Porque esse processo de compostagem vai aumentar a temperatura do solo nos primeiros meses e também vai desequilibrar o pH. Então, no início a gente vai ter um solo muito ácido, depois ele vai ficar mais alcalino e somente depois ele vai ficar neutro novamente. Então, se a gente colocar muito perto da nossa planta, essas raízes vão sofrer muito e a planta pode também ficar danificada. Então, vamos ter que colocar um pouquinho mais longe, tá? Esse é um ponto fundamental. Não coloquem muito perto das raízes ou primeiro façam essa compostagem em uma parte do solo de vocês. Esperem aí no mínimo 3, 4 meses e somente depois plantem. Melhor ainda se for um ano. Por isso que é melhor fazer uma pilha de compostagem, tá? Um montinho de compostagem e utilizar esse material depois, porque assim nós não vamos afetar as plantas. Só que como eu não tenho um local adequado ainda para fazer isso, então eu não fiz. Outro ponto que é o porquê a gente não costuma recomendar compostar materiais de origem animal, como por exemplo a carne, os restos, ossos, e também não compostar comidas feitas como massas, com condimentos e com muita gordura. Porque
essa carne, esse material animal, ele costuma ser muito mais cheiroso, tá? Não cheiroso, mas cheiro de podre mesmo, e vai atrair vários animais, como por exemplo os ratos, as mãos peladas, os gambás, entre outros. Tá, a primeira leva de peixe e olha aqui. Alguém já fez a festa de noite, provavelmente o cachorro do mato. Então, se vocês vivem em uma zona urbana, se vocês vão fazer esse tipo de compostagem, vocês precisam cercar esse perímetro com alguma tela para que esses animais não acessem. Igualmente, os animais de casa, como gatos e cachorros, também vão querer tirar esse peixe ali de baixo para se alimentar ou rolar em cima e vai ser um caos. Então, vocês vão ter que assegurar esse local para que eles não acessem, tá? Mas aqui não é o caso, aqui é uma zona rural onde eu tenho animais selvagens e de verdade eu não me importo tanto com isso. Então, olha o que aconteceu em algum desses buracos, mas eu já sabia que ia acontecer, mas eu não tive problema com isso. Então, aqui tá minha goiaba roxa, aqui tá o círculo que eu coloquei o acolchado e aqui eu tinha enterrado o peixe. E a gente pode ver então escamas por tudo que é lado e o buraco aqui, vocês vê que não era profundo sem o peixe. E aqui do lado a gente vê o peixe. Eu sabia que isso ia acontecer, porque aqui eu tenho mão pelada que ama peixe, eu tenho gambá também e alguns felinos provavelmente que eu ainda não vi. Então esses animais comem essas carcaças, tá? Então eu sabia que alguns iam ser desenterrados, mas tenham consciência disso. É uma ótima fertilização, mas se vocês vivem em um local que vocês querem ter mais controlados, que não querem que seus cachorros, gatos tenham acesso, cerquem esse perímetro para não ser escavado e eles se alimentarem disso e poder ter até uma intoxicação, tá? Mas é um processo bem legal e vocês vão ver quanto mais desses fertilizantes que não são tão ricos em nitrogênio, mas eles têm uma boa quantidade de potássio e fósforo, as plantas ficam mais resistentes, tanto a geada, a mudanças de temperatura, a ventos fortes, bem como a herbívoros, como os afídeos, os pulgões e outras pragas, tá? Então é um material muito legal de ser utilizado. O que eu queria realmente ter feito é ter uma pilha de compostagem cercada e tudo, mas eu ainda não cheguei nesse estágio, faz pouco tempo que eu moro aqui e não tenho tantos recursos. Mas isso foi algo muito legal, assim, que caiu na minha mão e eu consegui reciclar tudo, material que iria então para uma contaminação, para um tipo de compostagem que na verdade ia mais contaminar do que fazer bem ao solo, tá? Então, quando a gente tem essa possibilidade, né, de reciclar qualquer tipo de material, a gente tem que abraçar. E aqui a gente vê que além dessa palha, a gente tinha também o sabugo, né, que é um material que muitas vezes é incinerado. Então, além de economizar todo esse carbono que a gente ia colocar na atmosfera, a gente está nutrindo o solo, protegendo as nossas plantas e servindo de um grande propósito. Também tem outros tipos de processo que a gente pode fazer, como por exemplo com ossos, com o resíduo do nosso churrasco ou algum ensopado que resta. A gente pode pegar esses ossos, também escamas de peixe, entre outros, incinerar eles, moer esses ossos e pegar essa cinza e reutilizar no nosso jardim. Essas cinzas também, como eu já tinha mostrado, cinzas do fogão a lenha, também são muito ricas em potássio, mas os ossos, o sangue dos animais são muito ricos em vários nutrientes. E de novo, volto nesse ponto, tá? Quanto menos nitrogênio a gente usar puro e mais equilibrar o fósforo e o potássio, as plantas vão ficar mais saudáveis ainda, tá? E por último, eu queria mostrar uma coisa muito linda aqui na minha chácara, que entrou em flor agora e que eu tô desfrutando muito aqui no meu caminho, então, de madeiras aqui do lado do açude. Mas na verdade eu tenho elas por todo o meu jardim, porque são plantas muito, muito versáteis. E eu tô falando então das quinifófias que eu tinha mencionado no outro vídeo, mas elas ainda não tinham aberto. As quinifófias são plantas que parecem muito com a flor da aloe vera, mas elas não são suculentas como a aloe vera. São plantas rizomatosas que dão essas folhas meio carnosas, mas não cheias de água, que nem a aloe vera.
e dão esses botões florais muito bonitos que a gente vê aqui. Então esses botões começam a crescer, dão então um pendão bem grande e na ponta a gente vai ter esse conglomerado de flores. Isso não é uma flor, isso é uma inflorescência, algo que a gente se confunde bastante por aí, tá? Então isso é um conglomerado, cada uma dessas bolinhas é uma inflorescência. E olha só, eu só toquei aqui sem querer. E olha a quantidade de pólen que eu tenho no meu dedo aqui. Então essas flores vão servir para borboletas, porque elas precisam, essas flores tubulares, bem como para beija-flores. Os beija-flores amam lasquinifófias. E também as abelhas vão usufruir tanto do néctar delas, como também do pólen, tá? E olha que maravilha, elas dão uma estrutura muito bonita. O outro dia eu fiz uma filmagem, tava tudo com nevoeiro aqui, e essa planta parecia que era uma tocha de tão iluminada que ela tava, tá? E elas vão crescendo então lá na base e vão através desse rizoma que ela tem embaixo da terra, dando mais e mais mudinhas. Então, eu comecei com uma delas e olha só como tá aqui embaixo agora. A gente tem uma planta aqui, já tem outra aqui atrás. Já vem uma outra mais pra cá, tá? Elas vão se dividindo e vão então criando mudas dos lados que a gente facilmente pode destacar e fazer mudas novas. Eu comecei com uma mudinha delas, na verdade eu acho que tinha umas 2 mudinhas e agora eu já tenho por todo o meu jardim, ó. Ó, lá atrás vocês podem ver que tem 2 mais, tenho essa moita aqui. E eu tenho mais para os outros lados, eu acho que eu já tenho mais de 20 moitas delas. Ó, falando em florescência, ó, que nem o margaridão, a gente acha que isso daqui é uma flor, né, que nem os girassóis, mas na verdade não. Cada uma dessas bolinhas aqui dentro é uma flor e isso daqui é um conglomerado, tá bom? Então, a próxima vez que vocês vejam flor de alface, margaridas, margaridão, quinifófias, aloe vera, saibam que não é uma flor e sim uma inflorescência. E falando um pouquinho mais da quinifófia, tá? É uma planta que vai aguentar essas regiões um pouquinho mais subtropicais, ela aguenta frio, ela aguenta calor também, vai ser muito versátil, ela aguenta estar quase dentro da água, ela aguenta também estar em cima de rochas, então ela é boa para tudo, vai bem em qualquer lugar e são plantas que não tem nenhum tipo de praga. Vocês vão plantar ali e ver ela desenvolver e rapidamente ela vai dar mais mudinhas, ó. Lá a gente estava do lado do açude, eu nem posso descer do deck, dos pallets que vai estar completamente molhado o chão. E aqui eu tô do lado da estrada, aqui é uma laje completa e as minhas quinifófias aqui também estão lindas, já florescendo. Dá para ver que elas estão um pouquinho mais miúdas, mas essas daqui já são filhotes das outras. Então, não importa onde vocês estão, essas plantas vão se desenvolver muito bem. Se vocês têm uma geada muito forte, ela talvez até pode queimar, mas como o verdadeiro talo dela está lá embaixo da terra, ela vai queimar a parte superior, mas lá embaixo ela vai rebrotar. São plantas muito resistentes e muito boas para todos os polinizadores, então eu super recomendo elas e é uma das minhas plantas favoritas, tá? Eu gosto assim de ir mostrando cada temporada quais são as flores que vai ter, porque assim a gente vai ter um pouquinho mais de ferramentas para plantar coisas que se desenvolvem em diferentes épocas do ano. Isso é muito importante porque assim a gente não vai ter essas lacunas durante o ano que a gente não vai ter pólen e néctar disponível para os nossos polinizadores. É sempre bom a gente planejar isso para sempre ter recursos disponíveis para os nossos polinizadores. Uma coisa assim dessa planta é que quanto mais sol vocês derem para ela, melhor, tá? Se vocês colocarem elas na sombra, elas não vão desenvolver tantas flores, tá? E outra coisinha que eu ia mostrar, né, como se desenvolveu depois da geada, minhas plantas. No final, essa geada foi super suave, quase não caiu nada e as coisas não sofreram muito. A gente só pode ver aqui na parte de trás do pomar que a grama já começou a queimar. Isso não é grama, na verdade, né, é um complexo de plantas nativas que crescem aqui na região, mas a gente pode ver, né, que muitas delas já começou a queimar
estão começando a ficar preta, mas eu tive bastante sorte que eu não tive muito problema com essas geadas. Mas obviamente todas essas lonas que eu utilizei nas plantas mais sensíveis ajudou bastante e olha só, o resultado de todo esse amor que a gente dá para as plantas, a gente pode ver rapidamente no desenvolvimento delas. Aqui está um pêssego que estava em floração nos últimos dias, já tinha mostrado ele e olha quantos frutinhos a gente vai ter. É uma planta recente ainda e olha só, vai ser uma boa colheita. Bom, e com isso a gente vê, né, que essas pequenas coisas, as pequenas reciclagens e pensamentos em todos os organismos traem benefícios e a gente vai colher ao redor de vários outros anos e nas próximas gerações todo esse amor, ainda que sejam esses bichinhos que podem parecer não tão fofinhos assim, todos eles fazem parte, toda a matéria orgânica vai e volta no ciclo e a gente não pode subestimar o valor de tudo isso. Bom, esse era um vídeo um pouquinho mais curto, com algumas coisinhas que eu queria passar para vocês, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima!